Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está começando mais uma aula de geografia, então pega o seu material, sua caneta, seu caderno, para vocês fazerem anotações da nossa aula de hoje. Olha só, hoje nós vamos falar de um tema importante, os principais problemas ambientais rurais no Brasil, certo? Então, o que nós vamos aprender hoje? Olha só, nós vamos aprender compreender, né, os problemas de degradação do meio geográfico brasileiro em decorrência das formas de uso e ocupação do solo no campo e na cidade. E também nós vamos identificar a importância das áreas de proteção ambiental, as APAs, né, rurais e urbanas para a preservação dos recursos naturais. Aqui tem urbano nas duas, mas nós vamos focar somente nas áreas rurais ou áreas do campo. Esse conteúdo vocês encontram na unidade 3, capítulo 8 e 9, nas páginas 100 e 112. Também na página 106, onde trata de espaço rural. Então vamos lá? Primeira coisa, eu trouxe a definição aí do que são problemas ambientais. Bom, primeira coisa, problema ambiental é um desequilíbrio no meio ambiente, né? E não podemos esquecer que meio ambiente não engloba apenas questões, aspectos naturais, né, de fauna e flora. Nós também, humanos, nós fazemos parte do meio ambiente. Bom, então o que é problemas ambientais? Eu trouxe uma definição de impacto ambiental, que é quase a mesma coisa que problemas ambientais. Então vamos ler? Qualquer alteração, problema ambiental ou impacto ambiental, é qualquer alteração das propriedades físicas, né, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante especialmente das atividades humanas, que direto ou indiretamente vai afetar o quê? Nossa qualidade de vida, a qualidade dos recursos do meio ambiente, né, e etc. Essa é uma definição do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ela é de 1986, veja que eles já se preocupam com isso há bastante tempo, certo? É importante entender que impactos, eles podem ser tanto negativos quanto positivos, certo? Impactos, eles podem ser tanto negativos quanto positivos. Daí, compreender que problema ambiental não é o mesmo que impacto ambiental. Como é que é um impacto positivo? Por exemplo, quando eu quero recuperar um rio que está muito poluído, eu vou gerar um impacto na natureza, mas um impacto positivo. Quando eu quero recuperar uma vegetação, recuperar um solo, eu vou estar gerando impacto, mas um impacto positivo. Porém, né, o que nós vemos hoje em dia com a ascensão do capitalismo, com essa questão de consumo e também do lucro, certo? Em produzir mais, vender mais, o que nós estamos vendo hoje em dia são mais impactos negativos sobre o meio ambiente. Os impactos negativos sobre o meio ambiente irá gerar um desequilíbrio em vários ecossistemas e também e também é prejudicial para a população e para as demais espécies. Bom, vamos falar sobre problemas ambientais rurais, ok? Este é o nosso tema, então, já que nós entendemos o que é problema ambiental, impacto ambiental, vamos agora entender um pouco sobre os problemas ambientais rurais, ok? Do ponto de vista ambiental, o avanço do agronegócio, guardem esta palavrinha, agronegócio, gera preocupação em virtude dos diversos impactos ambientais causados pela superexploração do meio ambiente. Ou seja, o homem com o agronegócio, ele não está interessado se vai prejudicar o meio ambiente, se aquilo ali vai prejudicar as gerações futuras que vêm por aí, no caso vocês, por exemplo.
ele está interessado em explorar, em produzir matéria-prima, em produzir seu produto industrializado e vender e lucrar com isso. E ele explora de maneira irracional, a tal ponto que, por exemplo, houve um estudo aí, né, que 20 países mais ricos do mundo, nos últimos anos, eles conseguiram, certo, explorar mais o meio ambiente, muito mais os recursos naturais do que o que já foi explorado durante toda a história da humanidade. Só os países mais ricos do mundo. Hoje em dia, você teria que ter, se esse modelo de consumo, de produção continuar, que é um modelo capitalista, liberal, se ele continuar, nós teríamos que ter não só 2 terras, mas talvez 3 terras, né? No caso, planeta Terra. 3 planetas Terras para dar conta dessa superexploração. Então, na busca pelo desenvolvimento, como eu falei, por isso que eles exploram, e lucro imediato. Então, eles não pensam no futuro. Muitas empresas desrespeitam as legislações ambientais e exploram o meio ambiente sem se importar com as consequências dessa exploração, causando diversos problemas ambientais no espaço rural. Então, quem é responsável pelos maiores problemas ambientais no espaço rural? O agronegócio, ok? Lembrando que não é por falta de leis. As leis brasileiras, elas são bem rígidas, inclusive, em relação ao meio ambiente, se você comparar com outros países. São leis, assim, que são exemplos até para outras nações. Porém, essas leis, elas não são fiscalizadas, certo? Elas não são respeitadas, às vezes elas são burladas, de uma forma que a pessoa cria documentos falsos, por exemplo, para colocar lá a sua indústria do extrativismo mineral, por exemplo, como ocorre aqui no Brasil, ok? Vamos adiante. Bom, eu trouxe alguns problemas ambientais causados no campo, lembrando que nós estamos falando de problemas ambientais rurais, certo? Um deles é o desmatamento. O desmatamento ele ocorre desde quando o Brasil se tornou Brasil, né? Com a invasão dos portugueses. O que é o desmatamento? É a primeira consequência da atividade agropecuária do Brasil. Primeira consequência da atividade agropecuária do Brasil. Como assim? Bom, eu compro uma propriedade. Geralmente são propriedades latifundiárias, né? São grandes propriedades. E aí, nessa propriedade, existe uma vegetação original e eu quero produzir, por exemplo, soja. Mas para produzir soja, eu penso assim, não, primeiro eu vou produzir gado, depois de um tempo eu faço a correção do solo e produzo soja. Então, eles acabam fazendo o quê? Eles retiram toda a vegetação dessa propriedade, uma vegetação original. Foi o que aconteceu com o Cerrado. O Cerrado, que é um bioma brasileiro, hoje em dia ele é praticamente todo devastado por conta da questão do agronegócio, do avanço do agronegócio na região centro-oeste, certo? Porque ele foi todo devastado. Quando eu retiro essa vegetação original, eu diminuo a biodiversidade da flora e, ao mesmo tempo, eu diminuo a biodiversidade de animais que viviam naquela região, que acabam tendo que migrar para outras regiões verdes, né? Outras florestas, espaços mais naturais. Desde o início da colonização, como eu falei para você, grande parte das áreas de vegetação nativa do litoral, região sul e centro-oeste do Brasil, região sul, né, que produzia muito trigo e também soja por conta do clima, e centro-oeste do Brasil foi desmatada para abrir espaço para áreas de pastagem e cultivo, ok?
Olha aqui um exemplo que eu trouxe para vocês. A Mata Atlântica, ela foi totalmente devastada. Ela é considerada um hotspot, a Mata Atlântica. Por que ela é considerada um hotspot? Porque a Mata Atlântica existe uma biodiversidade riquíssima. Alguns estudiosos acreditam que na Mata Atlântica existem mais espécies tanto de flora como de animais do que na própria floresta amazônica. Isso é por alguns estudiosos, né? Existe a parte contrária. O Cerrado também. O Cerrado é uma área com uma biodiversidade riquíssima, ou era uma área que tinha uma biodiversidade riquíssima, certo? Por isso que eles são considerados áreas de hotspot. No entretanto, a Mata Atlântica ela foi devastada, porque ela fica no litoral brasileiro, na extensão do litoral brasileiro, né? Quase no finalzinho ali do Nordeste, chega até Sudeste do Brasil. Ela foi devastada por conta do crescimento populacional e também do crescimento das grandes cidades, né? As capitais elas se concentram bastante no litoral. E o Cerrado ele foi devastado pelo avanço do agronegócio. Então, o que causa o desmatamento? Ele vai causar a perda da biodiversidade, a degradação do solo, como vocês veem aqui na imagem, ó, as vossorocas, as ravinas, né? Porque não tem cobertura vegetal, vem uma chuva forte, passa uma enxurrada e leva tudo e abre essas ravinas que nós chamamos, ok? E também vai causar depois, futuramente, se não houver uma correção, se não houver uma recuperação desse espaço, vai levar à desertificação do ambiente. Vai ficar muito difícil você recuperar, certo? Outro problema se diz respeito à contaminação do solo, certo? Do solo e da água. Essa contaminação se dá principalmente por conta do uso de agrotóxico e fertilizante. A contaminação do solo, ar e água, né? O uso indiscriminado de agrotóxicos, fertilizantes e antibióticos tem causado a contaminação do ar, do solo, da água do meio rural brasileiro. O agrotóxico pode, ao ser lançado nas plantações, como vocês estão vendo aqui na imagem de um avião, ele lançando agrotóxico numa plantação aqui, né, para matar principalmente, aliás, para proteger essa plantação, mas na realidade o agrotóxico é um veneno, ok? O agrotóxico é um veneno para nós. Eles são lançados nas plantações ou no pasto, podem se espalhar no ar, né, e infiltrar-se no solo, atingindo o lençol freático ou ser levado pela água da chuva para os mananciais. Então, o agrotóxico ele será prejudicial para o solo, porque eu estou lançando aquele veneno, né? Porque agrotóxico é veneno. Ele vai se espalhar no ar, e ao se espalhar no ar, por conta dos ventos, das brisas, eles podem levar para outras regiões onde ficam animais. Esses animais podem ser contaminados com agrotóxico, com fertilizante. E também o agrotóxico ele pode contaminar muito os trabalhadores rurais. E isso é um problema seríssimo para a agropecuária no Brasil, porque muitos trabalhadores entram em contato com esses agrotóxicos e gera uma série de problemas, especialmente problemas psicológicos. E no quesito da contaminação das águas, dos mananciais e dos rios, é porque quando esse agrotóxico ele cai sobre uma plantação e sobre o solo, vem uma chuva, é claro, vai fazer com que ocorra o encharcamento e depois a infiltração da água no solo. Quando a água se infiltra no solo, né, ela chega até por exemplo, as águas subterrâneas, e aí já vai contaminando tudo. E essas águas subterrâneas, consequentemente, vai abastecer rios mais próximos ao longo do ano. Então, vai levar da água subterrânea contaminada com agrotóxico para os rios mais próximos aí das plantações. Então,
é um problema também muito sério que ser, deve ser solucionado, certo? Lembrando que o Brasil é um dos países que mais utilizam agrotóxicos no mundo. Queimadas. A gente assim, nesse período de agosto, setembro, outubro, nós vemos muitas queimadas no campo, né, nas zonas rurais do Brasil. As queimadas geralmente são utilizadas como técnica agrícola tradicional, certo? Que visa beneficiar os solos, já que as cinzas acrescentam alguns nutrientes. Então, alguns agricultores, eles acreditam que ao queimar uma pastagem, uma parte da sua área, aquela cinza vai melhorar o solo porque vai criar nutrientes. É uma técnica, como eu disse, rudimentar, ela é antiga, mas que é utilizada até hoje. O problema é que depois que ele realiza essa queimada, ele não consegue mais controlar o fogo, e aí o fogo se espalha. Além disso, né, é importante deixar claro que, entretanto, ela se dá de maneira descontrolada, como eu falei para vocês, de maneira descontrolada, sem respeitar o período de descanso da terra. Eles não respeitam, porque se eu vou utilizar essa técnica de queimada, né, que é uma técnica tradicional, eu preciso respeitar o período de descanso da terra. Eles, no caso, não respeitam. Além de poluir o ar, né, porque fica insuportável. Em Teresina, a gente vê algumas queimadas em algumas regiões, até nas regiões mais rurais da cidade, existem muitas queimadas nessa época do ano. A gente fica com aquela fuligem caindo, né, na nossa casa, fica com a garganta seca, tosse, causa uma série de problemas, até dor de cabeça, né? Ela polui o ar, causa degradação do solo, ok? Porque eu estou retirando uma cobertura vegetal por meio de uma queimada. Causa a eliminação de micro-organismos importantes, porque eu estou queimando tudo, de insetos, de vegetação e de fauna. Olha aqui, ó, um macaquinho aqui sofrendo por conta de uma queimada. Como eu falei para vocês, a questão do problema das queimadas não é nem tanto a técnica agrícola tradicional, é porque elas se tornam descontroladas. Um outro fato é que muitos agricultores, pessoas aí, muitos fazendeiros, eles utilizam a queimada porque é mais fácil do que você passar um trator derrubando toda a vegetação, e aí eles utilizam a queimada para criar depois pasto para o boi, certo? Então, ocorrem vários incêndios criminosos no Brasil. Isso é um problema mundial, a questão das queimadas, mas também que ocorre no Brasil bastante. Compactação do solo. Vamos lá? A compactação do solo, o nome já diz, compactar, né? E aí, do lado, vocês veem um tratorzinho que está fazendo essa prática, compactando o solo. É o aumento da densidade do solo e a redução da sua porosidade. Eu aumento a densidade porque eu estou pressionando o solo e diminuo a porosidade desse solo. Professor, o que é porosidade? Porosidade é onde fica o ar no solo. Gente, o solo ele também precisa respirar, certo? Então ele precisa ter poros, onde fica o ar, o oxigênio naquele espaço do solo. Então, diminui com a compactação, eu diminuo essa porosidade, até mesmo dificulta a infiltração de água, por exemplo, para hidratar, né, o solo, que se dá quando ele é submetido a um grande esforço ou uma pressão contínua, como vocês estão vendo aí na imagem ao lado. A compactação é causada pela ação do homem, ok? Principalmente ao manejar o solo utilizando máquinas
pesadas, no caso aí o trator, vocês estão vendo do lado. E implementos de maneira inadequada, além do pisoteio do gado no solo. Além das máquinas pesadas, uma outra forma de compactar o solo é criar o solo em determinada área, aliás, criar o gado numa determinada área, e esse gado ele vai pisotear esse ambiente, vai compactar também o solo, a terra. Isto impede o quê? Impede a absorção da água, como eu falei para vocês, dificulta a infiltração da água, dificulta, né, a entrada de oxigênio no solo também e de nutrientes. Ou seja, vai ocorrer mais tarde uma erosão no solo, certo? E, consequentemente, podendo chegar até uma desertificação, quando o problema está muito avançado e difícil de se recuperar. Aí eu trouxe os problemas causados pela irrigação, ok? Inadequada. Lembrando que irrigação é uma técnica antiga, que vem desde desde as primeiras civilizações, certo? A irrigação consiste em abastecer a agricultura com água. Porém, essa irrigação ela pode ser feita de maneira inadequada. Como, né? O que causa? Os problemas que causam com a irrigação, o encharcamento do solo, o solo fica com muita água, e aí não tem como ter escoamento superficial desse solo. Salinização do solo, porque quando a água bate no solo, né, chega à terra, ele evapora e ficam os sais minerais da água sobre o solo. Então, vai gerar uma maior salinização do solo, que só é possível corrigir com uma outra técnica, né? Introduzindo cal, por exemplo. Eutrofização, que é quando você tem, por exemplo, lança-se fertilizantes agrotóxicos numa cultura, certo? E com uma chuva, por exemplo, inesperada ou esperada, essa chuva ela acaba fazendo com que a água se infiltre no solo, e essa água que vai se filtrar, que já está cheia de agrotóxicos e fertilizantes, consequentemente vai levar todos esses insumos para dentro do solo, chegando até as reservas de água subterrânea. Consequentemente, as águas subterrâneas vão abastecer os rios próximos dessas plantações e irá levar esses fertilizantes, esses agrotóxicos, esses produtos químicos para os rios, que vai fazer com que os rios passem a produzir uma espécie de alga nos rios, que é como se fosse os rios, eles percebessem que tem algo de errado, eles passam a produzir mais alga, essas algas elas conseguem cobrir todo o rio às vezes, e aí ao cobrir o rio impede a passagem, por exemplo, do sol, impedindo a fotossíntese dentro da água, ou seja, vai baixar o nível de oxigênio dentro da água. Dentro do rio tem oxigênio? Sim. As águas, elas produzem fotossíntese. Consequentemente, se diminui o oxigênio, irá ocorrer morte de peixes, né? Nos rios, por conta dessa eutrofização causada pela irrigação inadequada. Proliferação de insetos e fungos devido à umidade do solo, porque vai aumentar a umidade, e sem contar o desperdício de água. Lembrando que a agricultura é a que mais consome água doce no mundo. A agricultura é a atividade que mais consome água doce no mundo. Cerca de 72% da água doce no mundo destinada para a produção agrícola ou pecuária. Bom, é possível adotar práticas
sustentáveis, a gente não pode esquecer disso, né? Existe o agronegócio, mas por outro lado, muitas empresas já estão adotando práticas mais sustentáveis para a agricultura. Como seria? A redução do desmatamento, né? Você não precisa de uma grande propriedade para produzir algo. A redução de insumos químicos que são prejudiciais nas plantações, como agrotóxicos, fertilizantes, inseticidas. A utilização de água responsável, utilizando uma irrigação, por exemplo, por gotejamento, que aqui tem menos desperdício de água. A valorização da agricultura familiar e orgânica, porque a agricultura familiar ela não vai produzir tanto quanto o agronegócio, mas vai produzir de uma maneira mais responsável. E no caso da agricultura orgânica, ela não vai utilizar as mesmas técnicas que o agronegócio. Importante entender o que é agricultura orgânica. Olha, a agricultura orgânica que não utiliza agrotóxico, insumo industrializado, sementes modificadas geneticamente, tem crescido no Brasil, isso é verdade. Porém, esses alimentos não são acessíveis à maioria da população devido ao preço quando comparados ao agronegócio. Então, a agricultura orgânica ela cresce, existe até uma separação dentro do mercado, dá para você ver nitidamente, né? Existem os produtos que são feitos, existem as frutas, as verduras que são feitas pelo agronegócio, maior quantidade, e existe assim uma parte isolada, às vezes é na geladeira até, né? Porque como não utiliza nenhum tipo de fertilizante, ele tem o tempo de vida menor. E aí é separado na geladeira que são os produtos mais orgânicos. Eles são mais caros. Então, por ser mais caros, a população ela vai recorrer aos produtos do agronegócio, infelizmente. Bom, para finalizar, nós vamos falar sobre área de proteção ambiental. Além das práticas sustentáveis, existem as áreas de proteção ambientais que são importantes para os espaços rurais no Brasil, nesse combate aí aos problemas ambientais. O que é uma área de proteção ambiental? É uma extensa área natural destinada à proteção e conservação dos atributos bióticos, fauna e flora, estéticos ou culturais. Então, é uma área de conservação, certo? Ali existem importantes ou culturais ali existentes, perdão, importantes para a qualidade de vida da população local, principalmente, e para a proteção dos ecossistemas regionais. Quais são os objetivos da área de proteção ambiental? É conservar a biodiversidade, ao mesmo tempo estabelecer um desenvolvimento, só que um desenvolvimento mais adequado por meio de técnicas sustentáveis. Aí nós temos uma área de proteção ambiental do nosso estado, que é o Delta do Parnaíba, onde ocorrem atividades extrativistas e ao mesmo tempo o ecoturismo, mas de maneira responsável, por isso que é uma APA, Área de Proteção Ambiental, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, nossa aula fica por aqui. Na próxima eu posso comentar sobre as nossas questões, tá bom? Então, até mais.